O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis. Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queiram se assentar, irmãos e irmãs, um breve instante. Há um ditado que diz assim: que mais cego é aquele que ouve, que vê, mas não quer enxergar, não é assim? E surdo é aquele que ouve, mas não quer entender. É o que Jesus diz no Evangelho de hoje: tendo olhos, vós não vedes, tendo ouvidos, não ouvis. Enquanto Jesus estava falando do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, uma maneira figurada para denunciar o moralismo religioso, para denunciar aqueles que conheciam tudo sobre Deus, sobre as leis, mas viviam bem pouco. Enquanto Jesus estava denunciando essa realidade: olha, cuidado para vocês não serem assim, porque começa assim e vai tomando toda a pessoa. Os discípulos estavam o quê? Estavam preocupados com os pães. Interpretaram ao pé da letra essa figura de linguagem de Jesus que falava do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Primeira grande lição para nós: temos que interpretar a palavra de Deus. Quem leva muitas vezes a palavra de Deus de maneira fundamentalista acaba perdendo o espírito, acaba perdendo a catequese que Jesus quer passar. Pois bem, depois Jesus então faz uma recapitulação com eles. Olha, vocês estão aí preocupados com pão, se vai ter comida, não vai ter comida, vai ter pão, não vai ter. E aí Jesus faz com eles um processo de lembrança. Vocês lembram aquela vez que foram repartidos 5 pães e deu para 5.000 pessoas? Vocês lembram aquela vez dos 7 pães partilhados, repartidos, que deu para alimentar 4.000 pessoas e ainda sobraram para muitas outras? O que nós aprendemos com isso? Que no momento da carência, no momento da dificuldade, no momento em que a gente tem somente um pão, ou seja, da dificuldade, o mais importante é a gente ter esta memória de tudo aquilo que já alcançou por graça de Deus. Às vezes a gente está tão parado no problema, na dificuldade, na provação, que esquece de quantas vezes Deus já agiu em nosso favor. Às vezes a gente está tão tomado por uma situação delicada na vida, que de novo a palavra vem e diz assim: olha, calma, não se desespere, lembre-se de tanta coisa que você já passou, de tantos obstáculos que você já superou, e assim como naquele tempo tudo foi superado,
você também vai superar essa carência, essa necessidade nesse momento. Foi o que Jesus fez. Os discípulos desesperados, e agora vai faltar pão, como é que vai fazer Jesus? Gente, volta, lembra? Eu não abandono vocês, na hora certa eu estarei mostrando também a minha força, o meu poder, poder esse que se demonstra através do nosso gesto de partilha. Então que esse evangelho de hoje nos faça cada vez mais não perdermos a memória das coisas boas que já alcançamos. Que este evangelho nos ajude a guardarmos no coração os bons momentos. Há um frei nosso já falecido, Frei Rui de Pinet, um santo aqui na terra. E quando a gente estava muito feliz, enfim, ele dizia assim: olha, Frei Diego, guarde bem estes momentos em que tudo vai bem, de alegria, de felicidade, porque haverá momentos em que as coisas não estarão assim, e aí você precisa voltar lá atrás e pegar a força, a energia, a coragem dessa situação, desse momento bom, para lançar luzes no momento de dificuldade. Foi isso que Jesus fez no Evangelho de hoje, que nós tenhamos essa capacidade também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos de pé apresentar a Deus as nossas preces.